Eu começo a matéria da semana fazendo a seguinte pergunta: vale a pena ser honesto? 10 de dezembro de 1987, aniversário de Londrina. Um dia que era para ser comemorativo, um dia comum, se tornou um dos dias que Londrina viveu o maior dos pesadelos. Um assalto ao Banco Banestado, em pleno calçadão da cidade. Muitas pessoas de refém, um assalto que começou às 6 da manhã e foi até às 6 da tarde. 300 reféns em pleno calçadão, uma fuga de ônibus e aeronave, tudo no dia do aniversário da cidade. O calçadão de Londrina parou, a cidade inteira parou. Os noticiários da época cobrindo o maior assalto a banco no estado do Paraná. 10 de dezembro de 1987. Mas a história que nós vamos contar na matéria especial da semana é da Devair da Silva Camargo, a zeladora do Banco Banestado, que tinha um sonho, e o sonho dela era ser bancária. Devair é uma pessoa muito simples, conhecida como Deva. Entrou para trabalhar no Banco Banestado através de uma empresa terceirizada de limpeza. E todos os dias ela ia ali e realizava o seu trabalho, recolhendo os papéis, limpando os banheiros. Essa era a função dela. Mas a Devair tinha um sonho. E um dia ela resolveu contar o seu sonho para a gerente ali do banco. Ela pediu licença, entrou até a sala da gerente e disse para ela: o meu sonho, eu quero falar para a senhora o meu sonho. E o meu sonho é ser funcionária do banco. Não como terceirizada, mas ser funcionária. O meu sonho é ser uma bancária. Naquele momento, a gerente, vendo a zeladora, que não tinha estudo, uma pessoa muito simples, uma pessoa muito humilde, a gerente, sem hesitar, falou: olha, dona Devair, se essa é a sua intenção aqui dentro do banco, a senhora pode desistir até de trabalhar aqui, porque isso é impossível. A Devair era uma pessoa sonhadora, uma pessoa muito crente em Deus. E ao ouvir aquelas palavras, sem pensar em desistir, eu acho que a tristeza bateu no coração dela, mas a Devair ouviu uma voz: não desista do seu sonho. Devair falou: mas será que eu tô ficando doida? Será que... o que tá acontecendo? E aquela voz falava no ouvido dela: não desista do seu sonho. Agora sim, 10 de dezembro de 1987, no dia do assalto, Devair chegou de manhã, limpou o banco, deixou tudo organizado e saiu para almoçar. Ao sair, ela fechou a porta para sair, os bandidos entraram, renderam todo mundo. A Devair não participou do assalto, não esteve envolvida ali, não ficou de refém, foi embora e acompanhou aquele dia de apreensão, aquele dia de muito suspense, aquele dia apavorante. Ela acompanhou pelos noticiários do lado de fora. Um dia após o assalto, a Deva chegou no banco. O primeiro serviço dela era organizar os banheiros, deu a descarga no primeiro banheiro. Na segunda privada, ela foi dar descarga, não tinha água. Ela não pensou duas vezes. Como sempre as pessoas iam ali e jogavam copinho, ela imaginou que a privada estava entupida de copinhos. Colocou a luva na mão e, para sua surpresa, a hora que ela foi tirar ali o que ela imaginava que seriam os copinhos, ela encontrou uma quantidade grande de dinheiro. Na época ela pensou que era até dinheiro falso. Era uma moeda que tinha acabado de ser lançada no Brasil e ela nunca tinha visto tanto dinheiro. Com
certeza, de repente, talvez algum funcionário ou até mesmo cliente do banco, aproveitando a situação ali do roubo, pegou a quantidade e deixou guardada para buscar depois. Mas quem encontrou primeiro foi a Deva. Sem pensar duas vezes, pegou aquela quantidade de dinheiro e levou até o gerente. E se fosse você, o que você faria? Pegaria o dinheiro, devolveria? Não tinha câmeras ali no banheiro. Ela poderia muito bem ter guardado o dinheiro. Dinheiro aquele que, segundo os diretores do banco, só os juros de um dia dava mais de 3 vezes o salário dela no mês. O que você faria? O que a Deva fez? O que aconteceu depois? A matéria da semana é com essa mulher. Vamos acompanhar? Quem estava lá dentro não esquece. Eu sempre quando passo aqui, eu olho bem aquela frente ali do banco, é essa mesma frente aí. Eu olho e começo a viajar para trás, né? Pensando no que foi que aconteceu. Agora nós já estamos em Londrina e vamos conversar com a Deva. Ela presenciou esse assalto que aconteceu no dia 10 de dezembro de 1987, que deixou muitos moradores aqui de Londrina apavorados. Um assalto que deixou mais de 300 pessoas refém em pleno calçadão da cidade no aniversário de Londrina. Estamos chegando agora aqui na casa dela e ela vai contar pra gente tudo o que aconteceu há quase 31 anos atrás. Deva! Vamos lá, ela vai nos receber agora, já está descendo aqui. E é ela que vai contar um pouco de toda a história que aconteceu no dia 10 de dezembro de 1987. Começo a matéria da semana fazendo a seguinte pergunta: vale a pena ser honesto? 10 de dezembro de 1987, aniversário de Londrina. Um dia que era para ser comemorativo, um dia comum, se tornou um dos dias que Londrina viveu o maior dos pesadelos. Um assalto ao Banco Banestado, em pleno calçadão da cidade. Muitas pessoas de refém, um assalto que começou às 6 da manhã e foi até às 6 da tarde. 300 reféns em pleno calçadão, uma fuga de ônibus e aeronave, tudo no dia do aniversário da cidade. O calçadão de Londrina parou, a cidade inteira parou. Os noticiários da época cobrindo o maior assalto a banco no estado do Paraná. 10 de dezembro de 1987. Mas a história que nós vamos contar na matéria especial da semana é da Devair da Silva Camargo, a zeladora do Banco Banestado, que tinha um sonho, e o sonho dela era ser bancária. Agora nós já estamos em Londrina e vamos conversar com a Deva. Ela presenciou esse assalto que aconteceu no dia 10 de dezembro de 1987, que deixou muitos moradores aqui de Londrina apavorados. Um assalto que deixou mais de 300 pessoas refém em pleno calçadão da cidade no aniversário de Londrina. Estamos chegando agora aqui na casa dela e ela vai contar pra gente tudo o que aconteceu há quase 31 anos atrás. Deva! Vamos lá, ela vai nos receber agora, já está descendo aqui. E é ela que vai contar um pouco
de toda a história que aconteceu no dia 10 de dezembro de 1987. Estamos aqui já na casa da Deva. Essa mulher tem uma história muito bacana para contar para a gente, não do acontecimento em si, mas depois desse assalto de 87, através de uma atitude dela que eu tenho certeza que serviu aí como exemplo para muitas pessoas, e eu tenho certeza que também marcou toda a vida dela e fez a diferença, uma atitude principalmente de honestidade. Deva, antes da gente contar esse fato, como que foi esse assalto que aconteceu em 87 aqui na cidade de Londrina? Como foi? Foi no dia 10 de dezembro de 87. Era aniversário da cidade? Era aniversário da cidade. Foi na faixa de 11h30, por aí. Da manhã? Da manhã, quando eles chegaram e entraram. Provavelmente a gente deve ter trombado na porta, porque eu saí e aí as portas fechou. Só deu tempo de você sair? Aí eu fui para a empresa receber o meu salário, né? Porque eu era de uma prestadora. Tava prestando serviço aquele dia lá no banco? Eu trabalhava direto, só que era para prestadora. Quando chegava o dia... Era terceirizado? Terceirizado, isso mesmo. Aí eu fui para a empresa, quando voltei da empresa, tava tudo tomado. Você sabe quantas pessoas, mais ou menos, ou quantos bandidos tinha dentro do banco aquele dia, mais ou menos? Parece que é 7. E eles entraram todos fortemente armados? Todos armados. E aí, quando eu cheguei, não pude entrar, porque estava tomado pelo repórter, pelos policiais, bombeiro, estava tudo cercado. Aí fiquei lá pro lado de fora até a faixa assim das 3 horas da tarde. E a preocupação com amigos que tinham ficado do lado de dentro, né? Certeza, preocupação. E vendo aquele reboliço, né, a cidade fechou. Esse assalto durou 7 horas, parece, na época? 7 horas, porque eles foram embora 6 horas da tarde. Quando eles foram embora, eu já estava na minha casa. Eu assisti pelo rádio, né? E você ficou acompanhando tudo aquilo, aquele assalto apreensivo? Isso. Esse assalto durou 7 horas e, inclusive, parece que teve uma pessoa que estava ali dentro que se apaixonou por um dos bandidos? Falaram que tinha. Ela foi de refém. Ela ficou junto de refém? Foi junto com eles, que eles levaram bastante funcionário, né? E ela teria se apaixonado? Falaram pra mim que sim. Será que o bandido era bonito? Você conhecia ela ou não? Eu conhecia a amiga minha. Mas ela não chegou a confessar que ela tinha se apaixonado? Não, ninguém. Surgiu esse comentário depois. Que ela visitou ele até na cadeia, mas... Então virou amor mesmo. E esse, agora vai se transformar num documentário, num filme, mas tem um livro também? Tem um livro, tá aqui o livro. Esse é o livro, foi escrito por quem? Por Pellegrino. Ele é de Londrina? Ele é de Londrina. Hoje acho que ele é deputado, não sei se é. Acho que ele tá na política. Domingos Pellegrino, assalto à brasileira. Aquele, tudo que aconteceu no assalto? Tudo que aconteceu. Esse foi um dos maiores assaltos que aconteceu no estado do Paraná? Foi um dos maiores assaltos. E você participou? E eu sou uma das participantes do assalto. Diego, eu tinha muito desejo de ser funcionária, trabalhar como bancária, né? Porque eu via as mordomias que eles tinham lá dentro e eu naquela situação bem difícil. Aí, você ganhava quantos, mais ou menos, se fosse o salário de hoje? Salário mínimo. Hoje seria o salário mínimo de hoje, 1.000 e poucos reais. Na época parece que era 300 e poucos reais. Pagava o que com esse salário que você ganhava? Fazia compra para comida. Balemar pagava as despesas. Uma despesa. E trabalhava eu e o meu esposo, os dois salariados, né? Uhum. Aí eu falei assim, eu vou conversar com a gerente para ver se ela dá uma força para mim trabalhar como bancária. Mas nem pensava eu que eu não tinha condição, porque eu não tinha estudo, eu não sabia nem falar, né? Na simplicidade, mas você tinha o desejo. Desejo. Aí eu fui na mesa dela e pedi para ela, esposa do regional. Ela falou para mim assim, se você estiver aqui com essa intenção, você pode desistir. Era como, aquelas palavras como se fosse um balde de água fria pro seu sonho. Sim, não, acabou. Aí quando eu saí da mesa, que eu caminhei um pouquinho, uma voz falou no meu ouvido,
não perca a esperança. Era Deus falando com você ali. Era Deus. Aí eu peguei e pensei, ficava assim, naquela fraqueza. Meu Deus, mas como que eu ouvi essa voz? Como que pode uma coisa dessa? Não, e depois de ter ouvido da boca da mulher ali, A chefona. chefona, você achou que poderia ser impossível? Mas eu fiquei em paz, continuei meu trabalho, né? Brincava com todos os funcionários, eles ainda davam risada de mim e falavam, você... Qual que era o seu serviço lá na época? O que você fazia? Isso era limpar o chão, catar o lixo, limpar o chão, era só... Todo dia era a mesma coisa. Todo dia a mesma coisa, limpar banheiro, era essas coisas. Aí, E sonhando em ser bancário. sonhando em ser bancária. Aí, quando chegou esse dia do assalto, Como que foi esse dia? Você saiu de casa? casa normalmente, fui trabalhar, quando eu cheguei lá, surgiu tudo isso aí, mas jamais eu imaginava Só que quando eles vieram pra assaltar, seu serviço já estava pronto. Já, não, mas eu continuava. Eu fazia o serviço que era mais para quando eles chegassem, estivesse pronto, que era os caixas. Limpava todos os caixas ali e depois eu ia fazer os outros serviços. E aí, quando teve o assalto aí, quando foi mais tarde, o presidente do banco chegou. Isso depois do assalto. Depois do assalto, no outro dia, quando eu voltei pro trabalho, né? Aí, Aquele dia do assalto ali, durante aquelas 7 horas que não teve nada. Não, que o pessoal tava lá dentro lá, você tava lá de fora. Você tinha medo de acontecer alguma coisa com alguém, com as pessoas? Eu tinha, porque logo de cara... Tinha muitas amizades lá dentro? O cara esbaleou o guarda, né? Era seu amigo, o guarda, você conhecia? Conhecia. Todas as pessoas que estavam ali dentro do assalto de refém eram amigas. Era amigo meu. E aí, quando foi nesse dia que eu falei, estou falando para você que o presidente do banco veio de Curitiba para fazer o levantamento do assalto. Isso foi no outro dia. Você chegou de manhã para trabalhar normal. Sim, nesse dia que eu fui trabalhar normal, né? Aí Não tinha medo, não? tinha, eu fiquei com um pouco de medo, sabe? Aí no outro dia, após o assalto, você chegou para trabalhar. Qual foi a rotina? Como que foi o outro dia? Aí eu comecei a limpar o banheiro. Começou pelo banheiro. Pelos banheiros, era o primeiro que eu fazia. Como eu limpei um banheiro, quando eu fui limpar o outro banheiro, foi quando eu deparei com o banheiro entupido. Tentava dar descarga, tava entupido. Não, aí eu dei a descarga, eu vi que estava entupido e eu já pensei, né? Porque alguém tinha mania de jogar copo dentro do vaso. Aí você nem pensou que tinha dinheiro ali. Eu falei, é copo. Aí pus a luva e enfiei a mão. Quando eu enfiei a mão, eu deparei com os dinheiro. E era bastante dinheiro? Era bastante dinheiro. E daí você achou esse dinheiro aí, você fez o quê? E eu ponhei... Guardou um pouquinho no bolso? Não, ponhei tudo no invental. E não ficou com medo não, aquele monte de dinheiro? Fiquei com muito medo, aí eu fui lá na frente. E tinha o guarda, era bancário também, funcionário do banco. E aí eu perguntei pra ele assim, mas não tem ninguém aí? Porque eu pensei assim, vocês levou 7 reféns? Deve ter alguém aqui no banco. E aí ele falou, não, tem 2 gerentes lá em cima. Ele falou pra mim, tem 2 gerentes. Aí eu peguei e dirigi lá pra cima. Cheguei lá, bati na porta. E você tava com o dinheiro tudo no avental? No invental. Aí ele se chamou, atendeu, e eu perguntou o que era. Eu falei, olha aqui o que eu achei dentro da patente. Aquele dinheiro dava mais do que o seu salário? Dava mais do que o salário? Ele disse pra mim que o juro do dinheiro dava 3 salários. Só o juro? Só o juro do dinheiro. Então dava pra resolver a sua vida no momento ali. Ele me falou, o presidente falou pra mim, você não precisava trabalhar. Você ganha um salário. O juro do dinheiro dava 3 salários. Você podia viver com o juro do dinheiro. Em algum momento você passou pra sua cabeça pegar esse dinheiro pra você? Jamais. Jamais. Aí você devolveu todo o dinheiro? Devolvi todo o dinheiro. Ficou só com um pouquinho pra você? Nem um pouquinho. Levou tudo? Levei tudo. Fiquei sem nada. E a hora que você chegou com esse dinheiro lá, o que ele falou? Uai, ele só pegou o dinheiro, abriu, tinha umas mesas bem grandes, pegou e abriu os pacotes e pôs o dinheiro pra secar. Porque era bastante dinheiro. Era bastante. Provavelmente os bandidos tinham pegado esse dinheiro escondido pra voltar depois pegar, né? Foi 7 caixas de refém. E tira 25 mil da privada. Dinheiro jogado ali por um caixa. É a pergunta, né? Ou por algum cliente. Às vezes alguma pessoa ali quis se aproveitar do momento e acabou jogando dinheiro para buscar depois, né? Mas os bandidos chegaram a levar dinheiro, né?
Levou 7 malotes. O gerente foi no Banco do Brasil buscar um malote para inteirar. Passou no meio de todos os bombeiros, todos os policiais lá, com um malote de dinheiro. Num filme tá vendo. Inclusive, isso que aconteceu vai virar um filme. Vai virar um filme. Já vieram aqui me entrevistar para sair no filme. E depois disso, de você entregar o dinheiro, continuou seu trabalho normal? Sim. Aí, desci para baixo, continuei meu serviço, que daí foi o que eu falei para você, que mais tarde chegou o presidente do banco. No mesmo dia ou não? No mesmo dia. Chegou para fazer o levantamento do assalto, né? Aí, e ele ficou sabendo o que aconteceu? Ficou, uai. Sobre o seu ato? Porque o gerente deve ter mostrado para ele o dinheiro e contado para ele a história, né? Aí ele mandou me chamar. A hora que ele te chamou na sala, falou, meu Deus do céu, será que agora ele vai ficar bravo comigo ainda? Eu pensei que eles iam mandar eu embora mesmo, eu fiquei toda preocupada, né? O presidente do banco me chamar? Daí, quando ele falou pra mim assim, Mas você lembra o nome dele ou não? O que você veio? Não, você sabe o que você veio fazer aqui? Eu falei, não. Vale a pena ser honesto? Um dia após o assalto, a Deva chegou no banco. O primeiro serviço dela era organizar os banheiros. Deu a descarga no primeiro banheiro. Na segunda privada, ela foi dar descarga. Não tinha água. Ela não pensou duas vezes. Como sempre as pessoas iam ali e jogavam copinho, ela imaginou que a privada estava entupida de copinhos. Colocou a luva na mão e, para sua surpresa, a hora que ela foi tirar ali o que ela imaginava que seriam os copinhos, ela encontrou uma quantidade grande de dinheiro. Na época ela pensou que era até dinheiro falso. Era uma moeda que tinha acabado de ser lançada no Brasil e ela nunca tinha visto tanto dinheiro. Mais tarde chegou o presidente do banco. No mesmo dia ou não? No mesmo dia. Chegou para fazer o levantamento do assalto, né? Aí, e ele ficou sabendo o que aconteceu? Ficou, uai. Sobre o seu ato? Porque o gerente deve ter mostrado para ele o dinheiro e contado para ele a história, né? Aí ele mandou me chamar. A hora que ele te chamou na sala, falou, meu Deus do céu, será que agora ele vai ficar bravo comigo ainda? Eu pensei que eles iam mandar eu embora mesmo, eu fiquei toda preocupada, né? O presidente do banco me chamar? Daí, quando ele falou para mim assim, Mas você lembra o nome dele ou não? O que você veio? Não, você sabe o que você veio fazer aqui? Eu falei, não. Ele falou, você veio aqui porque você vai ganhar um prêmio. Aí, prêmio? Na hora eu pensei assim, ele vai me dar um pouco do dinheiro. Porque era bastante dinheiro, né? Sim, mas na hora que ele falou assim, você vai ganhar um prêmio, aquela voz falou no meu ouvido de novo, não perca a esperança. Mesma voz que você ouviu lá atrás, quando falaram que você não tinha chance. Aí eu comecei a chorar. Ele falou, por que você tá chorando? Eu tô falando que você vai ganhar um prêmio e você tá chorando. Aí eu falei assim, porque isso aí não é do Senhor. Ele falou, como assim? Eu falei, isso é a obra de Deus na minha vida. Falei pra ele assim. Aí ele pegou e falou assim, então você vai ser funcionária do Banco do Estado do Paraná. Você vai pisar onde eu, presidente do banco, pisar. E ai de quem olhar para você com cara feia, porque você fez jus ao seu prêmio. Você foi honesta. Deus te honrou ali, de uma zeladora virou funcionário do banco. De uma zeladora, me virou meu cativeiro, que jamais eu imaginava de eu ter uma casa dessa para morar. E como que foi depois desse convite? Que função que você fazia no banco? Eu fui trabalhar na presidência. Fazer lanche, fazer suco, só para atender só o presidente, prefeito e gerente, só os grandes. Tava no meio dos grandão. Só no meio dos grandes mesmo, igual ele falou para mim e foi feito. E o salário era maior, era um pouquinho maior do que você ganhava? Ah, meu filho, quando eu abri o olerite do primeiro pagamento, eu olhei assim o olerite e falei, não, tá errado. Você nem sabia que quando você ia ganhar. Não, eu ia ganhar salário mínimo, né? Eu falei assim, tá errado. Aí eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer com tanto... Eu vou devolver? Não, eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer com tanto dinheiro? Eu pensei comigo, sabe? Era quase o dobro do que você ganhava? Muito mais. Muito
muito mais. Era muito mais? Era muito mais. Naquela época era muito mais. E daí, você olhou aquela quantia? Colhi aquela quantia, admirei, né? Falei, eu nunca vi tanto dinheiro assim. Falei, é Deus mesmo na vida da gente, né? Chegou em casa, nem o marido acreditava. Meu marido acreditava. Aí contei a história pra ele, os funcionários brincavam comigo. Vamos fugir comigo, vamos embora. Todo mundo queria ser seu amigo. Nossa, por que... Não, eles falavam pra mim assim, mas você foi idiota, mulher. Por que você entregou esse dinheiro? Esse dinheiro é seu, você achou. Você não devia ter entregado. Aí eu ficava quietinho, não falava nada, porque o presidente falou pra mim assim, você não abre a boca, que nós estamos dando esse prêmio para você, porque senão, daqui uns dias vai vir o gerente pedir a vaga para a mulher dele, pedir a vaga para o filho dele. E aqui não tem vaga para mulher de gerente, nem para filho de gerente. A vaga é tua porque você fez jus à sua vaga. Tem que mostrar para o pessoal que honestidade tem valor. Ele falou para mim. Porque ninguém faz isso que você fez, não. Aí ele perguntou para mim, por que você fez isso? Isso, entregou dinheiro. Eu falei, porque na palavra de Deus está escrito que nós temos que viver do suor do nosso rosto. E esse dinheiro não é suor do meu rosto. Respondi para ele assim. Deva, você trabalhou quantos anos depois lá de bancária? 22. Depois ficou mais 22 com salário gordo? Só pra gente entender, o dinheiro que você encontrou na época lá, talvez naquele momento poderia resolver o meu problema. Como poderia? Só que ele ia acabar, né, meu filho? Ele ia acabar, eu ia continuar naquela vida de pobre. Quer dizer... Ia ser um dinheiro que não ia ser abençoado, né? Sim, com certeza. Eu ia ter aquela consciência na minha mente a vida inteira. E hoje não. Hoje eu tenho orgulho e todo dia eu louvo a Deus e agradeço a Deus por essa atitude que o Deus me mostrou. Se fosse voltar lá atrás e lá dentro tivesse o dobro do que você achou aquele dia, você pegaria? Jamais. Se aposentou com um bom salário? Aposentei com salário de bancário. Estou dizendo que Deus é bom. E agora eu quero perguntar pra você, e aquela mulher que falou que você nunca ia ser bancária lá dentro? Eu não vi mais ela, é a esposa do regional, do gerente regional. Acho que você tava ganhando mais do que ela já. Não, pior que quando eles chamaram, que o presidente falou pra mim assim, você não fala pra ninguém que você vai ser funcionário. Aí você deu uma vontade de falar pra ela, não deu não? Eu dei uma vontade, eu tinha vontade de chorar, de gritar, sabe? Aí daí eu fiquei aguentando assim uns 20 dias. Aí quando passou uns dias, chegou uma funcionária lá, que era uma amiga minha, gostava muito de mim, aí falou pra mim assim, eu tinha um segredo, mas eu não posso te contar, porque a gente não pode contar segredo pros outros. Eu falei assim, mas eu sou sua amiga, como é que você não vai contar segredo pra mim? Aí eu falei, conta sim, eu não vou contar pra ninguém não. Eu falei pra ela assim, ela falou assim, o meu esposo trabalha no departamento pessoal do banco. E chegou uma carta de Curitiba para ele, e ele vai devolver essa carta, porque essa carta está com engano. Essa carta está mandando ajustar uma mulher, e o nome que está na carta é o teu. Ela disse, e o nome que está na carta é o teu. Aí eu falei para ela assim, então me dá um abraço aqui, porque eu também vou ser bancária agora. Ela falou, o quê? Eu falei, não, essa carta é real, fica quieta. Só ela sabia? Ela sabia porque o marido dela recebeu a carta e contou pra ela. Ela era caixa lá no banco. Inclusive, quando eu entrei naquela situação muito difícil, ela me ajudou muito, sabe? Pediu ajuda o pessoal lá pra me ajudar, que a minha filha estava doente, pra levar a menina pro médico. Ela me ajudou muito. Praticamente, quando você chegou no banco, já tava passando por um momento difícil. Passando por um momento difícil, meu filho. Parece que era tudo já pra ajudar você a pegar aquele dinheiro lá. A partir do momento que eu cheguei naquela empresa pra pedir o emprego, e eu já vi que Deus já estava começando a abrir as portas ali, né? Porque eu cheguei e conversei com a dona da empresa, pensando que ela era patroa, empregada. Aí eu falei pra ela assim, ô filha, fala pra sua patroa dar uma força pra mim, eu preciso trabalhar, tá? Ajuda eu, filha.
e eu conversando com a dona da empresa, e eu não sabia. Aí ela falou assim, eu vou conversar com a patroa. E entra ali, então escreve uma cartinha e fala o motivo que você chegou até aqui. Por que você queria trabalhar? Porque você queria trabalhar. Aí eu falei que eu tinha criança pequena e estava desempregada, tinha que arrumar dinheiro para sustentar minhas filhas, mas que eu estava confiada em Deus, que ali Deus ia abrir uma porta para mim. Eu pus assim na carta, sabe? E não deixei telefone nem nada, vim embora. Ela deixou só eu fazer a ficha, não deixou a amiga que foi comigo. Pra você ter ideia, nós foi dos 5 conjuntos no centro caminhando para fazer... Não tinha dinheiro nem para pagar a passagem? Onde? Para poder fazer uma empresa. E aí, quando eu voltei para trás, passou uns 5 dias, chegou uma senhora lá em casa. Falou para mim, ó, você fez uma ficha na Leal? E eu falei, eu fiz. Ela falou assim, então, a moça ligou lá em casa e pediu para mim vir aqui falar para você ir lá. Aí entrou como zeladora e saiu como bancária. Zeladora, trabalhei 4 anos como zeladora. O acerto daqueles 4 anos de serviço, de férias, de tudo, foi o primeiro salário que eu recebi no banco. E esse pessoal que roubaram na época foram presos? Foram presos. Teve um que ficou 17 anos na cadeia. Depois que ele saiu da cadeia, ele obedeceu a Deus na minha igreja. Hoje ele tá junto com você na igreja? Tá, só que tem um porém. Nem eu conheço ele, nem ele me conhece. Como assim? Porque a comum dele é em outro lugar. E eu não vou lá e nem ele vem na minha comum. Mas você sabe que hoje ele tá dentro da igreja? Sei que ele tá dentro da igreja. Gente, nosso programa, o programa Domingo em Família, toda semana traz uma matéria especial. E essa semana, para mim, é ainda mais especial de conhecer a Deva, né? Delvaí Dias de Camargo. Conhecida como? Deva. De conhecer a Deva e principalmente a história dela. Uma história simples, mas uma história de honestidade muito grande. Que a Deva, que essa história dela sirva de exemplo para muitas pessoas. E principalmente, né, Deva, o que a gente tá vendo hoje, principalmente para os políticos, né? Sim, com certeza. Que tem a oportunidade de fazer o bem, de ajudar e... Tá, porque você fazendo bem, Deus pode fazer o que Ele fez comigo, né? Que Ele virou meu cativeiro. Então, podia ir. Essa mulher, ela entrou no banco ganhando um salário mínimo, era zeladora do banco, fazia limpeza, né, Deva? Limpava os banheiros. Sim. Arrumava a bagunça que o povo fazia e tinha o sonho de ser bancária. Tinha um sonho. Contou para uma pessoa, procurou lá a gerente lá, a pessoa que mandava, falou do sonho dela. A pessoa disse que se ela tivesse ali, naquela intenção, podia desistir, que seria impossível ela se tornar bancária. E se a gente for analisar, seria impossível mesmo. Com certeza, porque... Não tinha o estudo, não tinha condições de virar bancária. Com certeza. Só virei porque eu tenho um Deus na minha vida, né? E a história dela é tão bonita que surgiu a oportunidade dela pegar o dinheiro lá que sobrou do assalto, resolver a vida dela naquele instante, mas ela preferiu ser honesta, sem saber se ia ganhar alguma coisa em troca, né? Com certeza, não tinha o mínimo. Não pensei que ia receber nada. Só pensei que eu ia receber lá de cima, né? Porque ele estava vendo. Mas de um salário, o que ela passou a ganhar ali depois, ela nem acreditava. Era a recompensa da honestidade. Vale a pena ser honesto, Deva? Vale a pena ser honesto. A pessoa ganha em ser honesto? Com certeza. Tem que ser honesto. Pra você, ser honesto fez toda a diferença? Toda a diferença. Hoje você é feliz? Eu tô, ó, meu sorriso. Gente, ainda vale a pena ser honesto, ainda vale a pena fazer o bem, e que a história da Deva sirva de exemplo para muitas pessoas que estão acompanhando o nosso programa, que aonde esse vídeo chegar, as pessoas que assistirem esse vídeo, através da história dela, possa pegar de exemplo e ser diferente, em ser honesto. Ninguém perde por ser honesto, né, Deva? Com certeza. Que mensagem que você deixa finalizando aí no nosso programa? A minha mensagem que eu quero dizer é o seguinte: se todos os políticos fizessem o que eu fiz, nós não estaríamos vivendo nessa situação que o Brasil está hoje, né? Nessa dificuldade na saúde, na educação, né? Então eu acho que isso aí depende de
isso aí, porque o dinheiro tá indo embora. Tem o dinheiro, mas eles pegou todo o dinheiro. Agora o dinheiro tá indo rala abaixo. Justamente. E nós estamos aqui, ó.